O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio conversa hoje com Ana Carolina Gelmini de Faria, museóloga formada pela Unirio, mestre e doutora em Educação pela URGS, e Ana Carolina também é professora do curso de Museologia da Faculdade de Comunicação da URGS. Boa noite, Ana. É um prazer te receber aqui novamente. Boa noite, muito obrigada. Ana, vamos continuar então nossa pauta a respeito do patrimônio nessas dimensões institucionais, nos espaços institucionais. E a minha primeira pergunta é saber qual o papel dos museus e dos arquivos, dos centros culturais hoje na sua dimensão formativa. Sei que essa é uma pergunta que renderia uma tese. Complexa. Mas, em geral, qual é o papel dos museus hoje no sentido educacional? Quais são os desafios? Com o que eles têm que lidar? Enfim. Sim. É uma pergunta complexa porque ela abarca milhões de possibilidades, né? Mas o que eu posso trazer para a gente refletir um pouco junto com o público é a potencialidade, né? A possibilidade do museu trabalhar em múltiplas dimensões educativas, né? A gente ainda tem museus que se propõem a ser museus contemplativos e isso tem um papel social na sociedade, na comunidade. Tem museus ainda que têm um papel educacional cívico. Cada museu tem uma proposta e é possível a gente ver múltiplas dimensões atuando dentro do mesmo museu. Hoje, o maior desafio desses museus, embora possam ser contemplativos, possam trazer esse caráter cívico, uma abordagem mais social, mas é sem dúvida nenhuma conseguirem fazer um exercício crítico. Eu acho que esse é o maior desafio dos museus e inclui também arquivos, espaços culturais, memoriais, bibliotecas. É possibilitar, fomentar e estimular com que a sociedade reflita sobre vários processos que a gente vem vivenciando na contemporaneidade, através da materialidade. Esse é um exercício difícil, mas é um exercício extremamente necessário na sociedade contemporânea. Ana, o museu deve congregar diferentes públicos em um mesmo projeto, enfim. Como é que se dá essa questão, e como é que o museu deve lidar com isso, esses espaços culturais, com a questão da heterogeneidade desse público? E a gente tem exposições, às vezes, voltadas para temas específicos, né? Enfim, como é que o museu hoje deve lidar com essa questão de estar tendo o fato de ter eu vou fazer uma atrocidade aqui, dizer o curioso, mas obviamente não é mais esse assim que ele é denominado, mas uma pessoa que eventualmente está frequentando o museu, uma turma que vai preparada pelo professor em sala de aula, de repente até com um tema que já está sendo vinculado a alguma exposição. O museu hoje ele deve, e volto à minha questão inicial, num mesmo projeto, como é que ele pode congregar diferentes públicos, se é que ele deve fazer isso? Ou ele deve ser voltado a um público mais específico de acordo com o projeto? Quando a gente pensa em exposições e pensa em espaços, né, expositivos, um museu como uma exposição de longa duração ou um museu com exposições de curta duração, a gente, na museologia, a gente sempre tem um público potencial. A gente não foge disso, porque isso também demanda pensar em estruturas, pensar em cores, altura, formulação de texto. A gente tem um público direcionado para conversar e dialogar. Mas a gente tem uma sociedade complexa, uma sociedade múltipla e diversa, que a gente também quer dialogar. Esse é o nosso desafio. A gente tem trabalhado com várias possibilidades nesse sentido. A gente tem tentado estimular cada vez mais textos reflexivos em paredes, textos curtos, porque a gente, hoje em dia, tem uma sociedade que é ágil, então, estratégias nesse sentido, né? Exposições estimulantes, possibilidades estéticas, junto com um viés reflexivo em relação ao tema abordado. É um desafio, a gente tem também vários setores de apoio nesse sentido, os setores educativos têm um forte papel nesse processo de estimular, conversar com múltiplos públicos e trazer de feedback para a instituição, inclusive os vazios que as exposições apresentam e como a gente pode, então, estimular um debate sobre eles. Professora, ainda cabe um projeto de museu ou um projeto dentro de um museu e outros espaços culturais que contemple a questão de uma história nacional? Como é que isso se dá hoje na contemporaneidade, sabendo que o Brasil é um país extremamente heterogêneo em termos culturais e em termos de formas de vida, enfim. Como é que essa história nacional do Brasil hoje, como é que ela seria refletida no museu, se é que o museu e esses espaços culturais devem dar conta disso?
Eu brinco que anos atrás eu trabalhei no Museu Histórico Nacional. Eu digo que museus com esses nomes assim são uma roubada, né? Porque o que é a história nacional? Tudo como ele vai... o que tipo de objeto ele vai obter, como ele vai obter, que temporalidade ele vai abarcar. Mas são museus importantes dentro de um cenário nacional, dentro de um contexto internacional, porque são museus que vêm atender e tentar responder algumas questões abrangentes, né, complexas e grandiosas. E tem pensar o nacional e pensar quem é o brasileiro é uma grande questão para ser problematizada. Eles têm um papel importante na sociedade. Mas é interessante que a gente vai ver assim, esses museus dificilmente eles vão conseguir desconstruir, tensionar algumas questões, porque muitos deles não vão conseguir perceber ou não identificam, melhor dizendo, né, não identificam na sua missão esse desafio, né? Ou então é extremamente complicado. A gente não pode esquecer que são os museus também vinculados ao Estado, né? O Estado também tem um discurso a ser propagado. O que a gente tem visto hoje em dia são vários outros museus, né, desconstruindo, problematizando algumas ideias de identidade, de memória, que memória é essa que a gente está construindo, que heróis são esses que a gente fomentou até hoje em dia. Dentro de um circuito cultural, isso é concebido em várias propostas. Por exemplo, propostas de museus históricos, museus artísticos, museus de arte contemporânea. Eles vêm desconstruindo e possibilitando o público a refletir, então, sobre a construção dessa história nacional. Eu acredito que os museus eles têm esses papéis, assim. E é interessante o público perceber e identificar que, na verdade, esses museus eles são uma narrativa, tem uma proposta narrativa, né? Não é uma história... não é uma construção de história de verdade. São múltiplas verdades sendo propostas pela proposta do visual, né? Isso é interessante, porque no momento que a gente tem essa consciência de que os museus eles são construções narrativas, a gente consegue identificar, então, que construção é essa que está sendo proposta e a gente vai fazendo as nossas escolhas, nossas opções e formulando, então, a nossa percepção sobre identidade, memória e patrimônio cultural. Eu acho que tocou num ponto muito importante, que é caro aos historiadores, e a gente vê isso em relação ao público que nos ouve, que vê nossos trabalhos, enfim, que ainda é muito forte essa ideia de uma história única, universal e que transmite a verdade sobre os fatos fechados, consolidados. E eu acredito que isso deva se refletir muito da questão dentro do museu, quando tu vê um determinado objeto, é assim que aconteceu, porque, enfim, está aqui materializado o objeto, um documento, e não se... Claro, e não é... E as pessoas, claro, de acordo com as suas formações culturais, óbvio que elas não vão, de repente, pensar muito sobre isso fora dessa ideia mais geral que já está consolidada, porque, enfim, tem outros caminhos de vida. Mas isso é muito forte. Então tem aquele documento ali, não, mas é um documento da época. Então o personagem escreveu e é assim que aconteceu, aquele determinado evento. Sem se dar conta dessas múltiplas possibilidades de verdade. Então a gente pode dizer que não há nenhuma verdade ou há muitas verdades, enfim, há múltiplas interpretações. E isso é muito complexo de ser trabalhado dentro do museu. Isso é extremamente difícil. É um dos maiores debates contemporâneos que a gente tem na ciência, museologia hoje em dia. Porque se a gente parar para pensar, a gente trabalha dentro dos museus com efeitos de verdade, né? E isso é um desafio e um problema se a gente parar para pensar como fazer isso. Tem vários textos hoje em dia de vários autores que trabalham com o campo dos museus que apontam isso. Os museus, eles têm esse efeito de verdade que a visualidade potencializa. No sentido de, se você vai ler um livro, na frente já tem o nome do autor. Você já sabe quem construiu aquele argumento. Os museus, isso fica, de alguma forma, tudo muito subliminar, né? Dificilmente alguém vai ficar lendo os créditos no final da exposição para ver quem foi que construiu aquela narrativa. Então, uma parcela expressiva do público entra nessas exposições, entra nesses museus e acaba compactuando porque é uma narrativa visual que não tem, de alguma forma, muito evidenciado de quem é a autoria, com que abordagem, com que filiações teóricas, com que processo ideológico. Então, isso é um desafio para os museus. A gente tem uma possibilidade de jogar luz, cor, a gente direciona o público para os objetos, a gente tem uma série de possibilidades estratégicas de construir essa narrativa e a gente vem problematizando muito isso, tanto para construir como para desconstruir. Isso é um desafio muito forte na formação dos museólogos. Como fazer a construção dessa narrativa, que discursos a gente vai se comprometer através das exposições pela proposta do visual. Professora, aqui na URGS a gente tem um conjunto edificado de mais de um século. Temos esse conjunto
acaba se inserindo em propostas de educação patrimonial, em atividades, e ao mesmo tempo eu vejo que a questão do patrimônio edificado, ela foi muito forte, muito presente, não só o patrimônio edificado, mas o patrimônio material, nessa dimensão de importância e de o que era transmitido como essa grande herança nacional, essa grande herança para a comunidade, enfim, para o povo, muito forte. E hoje em dia a gente tem as questões do patrimônio imaterial. Como é que se conjuga isso dentro da universidade, especificamente, que tem todas essas histórias múltiplas e tem essa vinculação, tem essa questão desse conjunto patrimonial, material fortíssimo, mas também tem outras dimensões mais ricas. Como é que a gente pode trabalhar com isso de uma forma integrada, talvez? Uhum. É interessante quando a gente vai olhar a história do patrimônio cultural no Brasil, que a gente vai ver uma constituição, inclusive, das entidades, né? O IFAM, que antigamente era o SFAM, todo um projeto nacional vinculado ao patrimônio material edificado. Depois a gente vai ver um longo processo de desconstrução desse foco direcionado, potencializando também essa dimensão imaterial, né? Hoje, na museologia, vinculada aos estudos de patrimônio, a gente pensa na vinculação da materialidade com a imaterialidade, né? Essa condição de vínculo em que uma, na verdade, alimenta a outra, né? Um processo é o outro, e pensar o patrimônio, eu comento isso muito na minha aula, não pensar o patrimônio como fim, mas como meio. Meio de pensar as identidades, meio de pensar as memórias, meio de evocar essas histórias. É muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, o patrimônio edificado da URGS, porque pensar o patrimônio edificado da URGS é pensar, por exemplo, a cidade de Porto Alegre como um museu de território. Isso dimensiona pensar os museus numa outra categoria de fenômeno, né? Não pensar aquele prédio isolado em que você entra, faz um circuito e sai. Mas pensar essa cidade como um grande museu que se transforma como a sociedade também se transforma, né? Isso é mudar o pensamento sobre, inclusive, os museus e o patrimônio, né? Não pensar como coisas estanques, mas pensar como processos, né? Espaços que são utilizados, patrimônios que são reinventados, reproblematizados, e como isso é dinâmico, porque a sociedade é dinâmica, né? Os objetos, eles são reflexos das nossas interações. Professora Ana Carolina, mais uma vez é um prazer te receber aqui e até uma próxima oportunidade. Foi uma alegria, eu que agradeço e espero a próxima oportunidade também. Certamente terão novas entrevistas. Boa noite. Obrigada, boa noite. Momento do Patrimônio conversou hoje com Ana Carolina Gelmini de Faria, museóloga formada pela Unirio e mestre e doutora em educação pela URGS. Ana Carolina também é professora do curso de museologia da Fabico URGS. O Momento do Patrimônio é realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, pela manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade do prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos junto à comunidade. Para saber como contribuir, acesse nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Este programa teve produção e apresentação de Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.